Às 72 horas, algo aconteceu no Rio de Janeiro. Algo que a maioria das pessoas ainda não percebeu. Algo que passou despercebido nos noticiários, mas que aqueles que conhecem as profecias de Baba Vanga reconheceram imediatamente. O sinal, o primeiro sinal. A profecia começou. E se eu te dissesse que uma vidente cega da Bulgária, que morreu há quase 30 anos, previu com detalhes assustadores o que começou a acontecer no Rio há apenas 3 dias? Você acreditaria? Ou diria que é loucura? Coincidência? Interpretação forçada? Baba Vanga. Vangelia Pandeva Gusterova, nascida em 1911, cega desde os 12 anos, mas vendo o que ninguém mais via. Previu a Segunda Guerra Mundial, a dissolução da União Soviética, o 11 de setembro, tsunamis, terremotos e, entre suas milhares de previsões, uma sobre o Brasil, sobre o Rio de Janeiro, sobre 2026. Ela disse que em 2026, uma cidade à beira-mar enfrentaria o começo do fim, que sinais apareceriam no céu, que a terra tremeria de forma incomum, que águas se comportariam estranhamente e que tudo começaria de forma sutil, tão sutil que a maioria não perceberia até ser tarde demais. Às 72 horas, pessoas no Rio de Janeiro começaram a relatar coisas estranhas. Luzes no céu que não eram aviões, não eram satélites, não eram estrelas. Luzes se movendo de forma que desafiava a explicação. Pairando sobre a Baía de Guanabara, sobre o Pão de Açúcar, sobre o mar. A primeira reação foi descarte. Drones, balões, reflexos. Sempre há explicação racional. Sempre há forma de negar. Mas as testemunhas eram muitas, e suas descrições eram consistentes, e ninguém conseguiu explicar satisfatoriamente. Baba Vanga disse que os sinais no céu seriam ignorados, que autoridades dariam explicações tranquilizadoras, que a mídia minimizaria, que cientistas diriam para não se preocupar. E foi exatamente o que aconteceu. O fenômeno foi reportado, brevemente, e depois esquecido. Mas aqueles que conhecem as profecias não esqueceram. Aqueles que estudam os textos deixados por Baba Vanga reconheceram o padrão, o primeiro sinal, exatamente como ela descreveu, exatamente quando ela disse, em 2026, no Rio de Janeiro. Às 60 horas, algo mais aconteceu. Tremores, pequenos, imperceptíveis para a maioria, mas registrados por sismógrafos, em lugares onde normalmente não há atividade sísmica, perto da costa, sob o mar, padrões estranhos que geólogos não conseguem explicar completamente. O rio não está em zona sísmica ativa. Terremotos são raros. Quando acontecem, são mínimos. Mas esses tremores eram diferentes. A frequência era incomum. A localização era suspeita. E aconteceram exatamente quando Baba Vanga disse que aconteceriam. Ela previu que a terra daria aviso, que sussurraria antes de gritar, que aqueles sensíveis perceberiam, que animais reagiriam, e realmente relatos começaram a surgir. Pássaros se comportando estranhamente, cachorros latindo sem motivo aparente, gatos desaparecendo, ratos deixando certas áreas. Comportamento animal estranho é sempre descartado, sempre há explicação, sempre é coincidência, até não ser mais, até o padrão se tornar impossível de ignorar. Baba Vanga disse que negaríamos até o último momento, e estamos negando, exatamente como ela previu. Há 48 horas, as águas. Pescadores na Baía de Guanabara relataram algo bizarro. A água mudando de temperatura drasticamente em minutos. Correntes se comportando de forma imprevisível. Peixes mortos aparecendo na superfície sem explicação clara. E bioluminescência. Luzes sob a água, onde não deveria haver. Cientistas marinhos foram consultados. Deram explicações. Algas, mudanças de corrente, poluição. Todas explicações razoáveis, todas possíveis, mas nenhuma completamente satisfatória, porque o padrão não batia, a escala não fazia sentido, e o timing era suspeito demais. Baba Vanga disse que as águas revelariam segredos, que o mar guardava algo, que estava prestes a ser liberado, que sob a Baía de Guanabara havia uma anomalia,
algo dormindo, algo antigo, e que em 2026 começaria a despertar. Isso soa como ficção científica, como fantasia, como loucura de vidente com imaginação fértil, até você olhar os fatos, até você conectar os pontos, até você perceber que cada elemento que ela descreveu está se manifestando, exatamente como ela disse, exatamente quando ela disse. Baba Vanga tinha método. Ela não simplesmente via visões aleatórias. Ela via padrões, conexões, causas e efeitos através do tempo. E quando ela tinha uma visão sobre lugar específico, ela dava detalhes, marcos, sinais, formas de reconhecer quando a profecia estava se cumprindo. Para o Rio de Janeiro, ela deu uma lista, uma sequência de eventos. Ela disse que primeiro viriam as luzes no céu, depois os tremores da terra. Então as águas se comportariam estranhamente, e depois disso as pessoas começariam a sentir uma inquietação, uma ansiedade sem nome, um pressentimento coletivo de que algo estava errado. Você sente isso? Você que mora no Rio ou conhece quem mora, percebe essa tensão no ar? Essa sensação de que algo está diferente? Não é apenas política, não é apenas violência urbana normal, é algo mais profundo, mais primordial, um instinto antigo alertando que perigo se aproxima. Baba Vanga disse que esse sentimento seria generalizado, mas não compreendido, que terapeutas ficariam lotadas de pacientes com ansiedade inexplicável, que vendas de ansiolíticos aumentariam, que pessoas teriam dificuldade para dormir, sonhos perturbadores e não saberiam por quê. Está acontecendo. Psicólogos no Rio estão reportando aumento inexplicável em casos de ansiedade aguda nas últimas 72 horas. Farmácias vendendo mais calmantes. Postagens em redes sociais de pessoas dizendo que sentem que algo está vindo, que não conseguem explicar, mas sentem. A profecia não é vaga, não é interpretação flexível que pode se encaixar em qualquer evento. Baba Vanga foi específica. Cidade à beira-mar, Brasil, 2026. Cristo Redentor como marco, sequência específica de sinais e cronologia. 72 horas foi quando começou, e ela disse que teria janela de 3 meses até o evento principal. 3 meses, de agora até abril. Baba Vanga disse que os sinais se intensificariam, que o que parece sutil agora se tornaria óbvio, que o que pode ser negado hoje se tornaria inegável, e que ao final desses 3 meses, algo aconteceria que mudaria o Rio de Janeiro para sempre. O que exatamente? Ela não especificou completamente, ou especificou e a informação foi suprimida. Há rumores de que partes de suas profecias sobre o Rio foram deliberadamente escondidas, que eram assustadoras demais, específicas demais, que causariam pânico se divulgadas. O que sabemos do que foi revelado é preocupante o suficiente. Ela falou sobre a cidade sendo testada, sobre estruturas que pareciam sólidas revelando-se frágeis, sobre o mar reclamando terra, sobre o Cristo Redentor testemunhando, mas incapaz de intervir, sobre milhões precisando fazer escolhas rápidas. Ela viu evacuações, viu caos, viu o governo despreparado, viu a população dividida entre pânico e negação, viu que aqueles que prestassem atenção aos sinais teriam chance e que aqueles que ignorassem pagariam um preço alto. Baba Vanga falou sobre falhas geológicas desconhecidas, sobre a costa brasileira não ser tão estável quanto se pensava, sobre pressões se acumulando sobre o oceano e sobre o Rio de Janeiro estar exatamente no lugar errado, na hora errada. Geólogos descartam, dizem que não há evidência de atividade tectônica significativa, que a costa brasileira é estável, que grandes terremotos não acontecem aqui. E eles estão certos, baseados no que sabem, baseados nos dados que têm. Mas Baba Vanga viu algo que eles não viram, algo profundo, algo oculto. Ela disse que humanos medem a Terra com instrumentos, mas a Terra tem seus próprios ritmos, seus próprios segredos, que nem tudo que está sob a superfície é conhecido, que há surpresas guardadas, esperando o momento certo para se revelar. Às 72 horas, o momento começou, os primeiros sinais apareceram, a sequência profetizada iniciou, e agora temos 3 meses. 3 meses para prestar atenção, para nos prepararmos, ou para ignorar e descobrir tarde demais que deveríamos ter escutado.
Baba Vanga falou sobre o Cristo Redentor especificamente. Ela teve visão daquela estátua. Disse que viu rachaduras, não causadas por idade ou tempo, mas por movimento, por vibração, por forças vindas de baixo. E que quando o Cristo começasse a rachar, seria sinal final, alerta para a evacuação imediata. Equipes de manutenção monitoram o Cristo constantemente. Rachaduras pequenas são normais. Estrutura exposta aos elementos por quase 100 anos terá desgaste. Mas Baba Vanga descreveu algo diferente. Rachaduras súbitas, em padrão específico, começando na base, subindo, como se a própria montanha estivesse se partindo. Isso ainda não aconteceu, ainda não há rachaduras súbitas no Cristo, mas os outros sinais sim, as luzes, os tremores, as águas, a ansiedade coletiva, tudo na sequência que ela previu. O que falta é apenas questão de tempo. Se o padrão continuar, veremos as rachaduras. E quando as virmos, Baba Vanga disse que restaria muito pouco tempo. Horas, não dias. Horas para as pessoas saírem das áreas de risco, para se afastarem da costa, para buscarem terreno alto, porque o que viria depois seria rápido, devastador, inescapável para quem permanecesse. Ela viu ondas, não tsunami tradicional causado por terremoto distante, mas algo diferente, deslocamento local, enorme. Água subindo de repente, invadindo a cidade, alcançando onde água nunca alcançou, levando tudo, estruturas, carros, pessoas, e depois recuando, levando tudo consigo de volta ao mar. A descrição é aterrorizante, e a reação natural é descarte. Isso não pode acontecer, não no Rio, não em cidade tão icônica, não em lugar que conhecemos tão bem. Mas Baba Vanga teve reputação de 90% de acurácia, e aqueles que estudam suas profecias levam a sério. Ela previu o naufrágio do submarino Kursk com 1 ano de antecedência. Disse que algo chamado Kursk seria coberto por água e o mundo choraria. Pensaram que se referia à cidade, mas era submarino. Afundou exatamente como ela previu. Tripulação inteira morta. Mundo chocado. Ela previu os ataques de 11 de setembro, disse que pássaros de ferro atacariam irmãos, que torres cairiam, que sangue de inocente seria derramado. Ela viu em 1989, 12 anos antes de acontecer, e quando aconteceu, todos lembraram de suas palavras. Ela previu o tsunami de 2004, disse que onda gigante varreria vilas, que turistas morreriam longe de casa, que o dia após o Natal seria marcado por tragédia. 230 mil mortos, exatamente como ela viu. Então, quando Baba Vanga fala sobre o Rio de Janeiro, quando ela dá detalhes específicos, quando ela marca 2026 e quando os sinais que ela descreveu começam a aparecer exatamente como ela disse, talvez devêssemos prestar atenção. Às 72 horas, a profecia começou a se cumprir. Primeira fase, sinais sutis, fáceis de negar, fáceis de explicar, mas inconfundíveis para aqueles que sabem o que procurar. E agora temos 3 meses. 3 meses para observar, para verificar, para decidir se acreditamos ou não. Baba Vanga disse algo mais, algo que poucos conhecem porque não foi amplamente divulgado. Ela disse que esta tragédia no Rio não seria fim em si, mas seria gatilho, início de série de eventos, que o que acontecesse no Rio acordaria algo mais, algo global, que a Terra estava entrando em novo ciclo e que o Rio seria primeiro grande sinal desse ciclo. Ela viu que após o evento do Rio, outras cidades costeiras enfrentariam eventos similares, não todos ao mesmo tempo, mas em sequência, como dominós caindo, cada um desencadeando o próximo, e que a humanidade teria que repensar onde constrói, como vive, como se relaciona com o planeta. Isso soa como apocalipse, como o fim do mundo, mas Baba Vanga não era profeta do apocalipse total. Ela via mudanças, transformações, períodos difíceis seguidos de renovação. Ela disse que a humanidade sobreviveria, mas transformada, forçada a evoluir, forçada a mudar. O Rio de Janeiro seria lição, seria aviso, seria o que faria o mundo acordar. E ela viu 2 possibilidades,
Em uma, o aviso era ouvido, mudanças eram feitas, outras cidades se preparavam, vidas eram salvas, lições eram aprendidas. Na outra, o aviso era ignorado, tragédias se repetiam e a conta ficava muito mais alta. Qual futuro se manifestará depende de como reagimos agora, nestas próximas semanas, nestes próximos meses, se prestamos atenção aos sinais, se nos preparamos, ou se descartamos tudo como superstição. Baba Vanga falou sobre divisão de reações. Disse que alguns acreditariam imediatamente, veriam os sinais e saberiam, começariam a se preparar, a avisar outros, a tomar precauções, mas que a maioria riria, descartaria, chamaria de histeria, e que essa maioria seria pega de surpresa quando acontecesse. Ela viu o conflito entre os dois grupos, os preparados sendo ridicularizados, chamados de alarmistas, de espalhar pânico, de acreditar em bobagens, e essa ridicularização impedindo muitos de se prepararem, por medo de parecerem tolos, por pressão social, por dúvida. E então, quando acontecesse, quando a profecia se cumprisse completamente, aqueles que ridicularizaram se voltariam com raiva para os que avisaram, culpando-os, como se avisar tivesse causado a tragédia, como se conhecimento fosse culpa, a irracionalidade humana diante do trauma. Baba Vanga viu tudo isso, o ciclo completo, os sinais, a negação, o evento, o caos, a culpa, o aprendizado eventual ou a falha em aprender. Ela viu e registrou, deixou avisos, fez o que podia fazer, o resto cabe a nós. Às 72 horas, tudo começou. Agora, cada dia que passa, mais sinais deveriam aparecer, se a profecia estiver correta, se Baba Vanga realmente viu o futuro. Então, nas próximas semanas, veremos intensificação, mais luzes, tremores mais fortes, anomalias na água mais pronunciadas e, eventualmente, as rachaduras no Cristo. E se nada mais acontecer, se os sinais pararem, se tudo voltar ao normal, então Baba Vanga errou desta vez, ou interpretamos mal, ou o futuro mudou, porque ela sempre disse que futuro não era fixo, que havia possibilidades, que consciência humana podia alterar cursos, que livre-arbítrio existia. Mas se os sinais continuarem, se a sequência se mantiver, se cada previsão se confirmar, então o que fazemos? Evacuamos milhões? Causamos pânico baseados em profecia? Ou esperamos até ter certeza? E arriscamos que quando tivermos certeza seja tarde demais? Este é o dilema, o paradoxo da profecia. Se você age baseado nela e nada acontece, parece tolo. Se você não age e acontece, paga preço terrível. Não há resposta fácil, não há caminho claro, apenas escolhas difíceis. Baba Vanga disse que autoridades enfrentariam exatamente este dilema, que teriam informação, mas não saberiam o que fazer com ela, que medo de pânico os paralisaria, que quando finalmente decidissem agir, seria tarde, e que depois culpariam a profecia, como se palavras dela tivessem causado eventos em vez de apenas prevê-los. Ela viu reuniões secretas, governo discutindo, cientistas sendo consultados, métricas sendo analisadas e paralisia, incapacidade de decidir, até que eventos decidissem por eles, até que não houvesse mais escolha, apenas reação. E viu a população, algumas pessoas sentindo, sabendo, fazendo malas, planejando saídas, mas a maioria continuando, indo trabalhar, vivendo vida normal, porque negar é mais fácil que enfrentar, porque mudança assusta, porque admitir que profecia pode estar certa significa admitir que mundo que conhecemos pode acabar. Às 72 horas, o relógio começou. 3 meses até o evento principal. 90 dias para os sinais se intensificarem, para a verdade ser revelada, para vermos se Baba Vanga estava certa ou errada, para descobrirmos se o impossível é possível. O Rio de Janeiro acorda hoje sem saber. Milhões vivendo suas vidas, indo à praia, ao trabalho, à escola, sem ideia de que, segundo o vidente cega búlgara, estão vivendo em cidade marcada, em lugar onde algo grande está prestes a acontecer, em epicentro de evento que mudará tudo. Devemos avisá-los? Devemos gritar? Devemos espalhar a profecia? Ou devemos ficar quietos, observar, esperar,
Que responsabilidade temos com conhecimento assim, mesmo que seja incerto, mesmo que possa estar errado? Baba Vanga enfrentou isso a vida toda, vendo tragédias antes de acontecerem, avisando quando podia, sendo ignorada, sendo ridicularizada, e então sendo lembrada após fato, quando era tarde demais, quando vidas já tinham sido perdidas, quando prevenir era impossível, mas lamentar era fácil. Ela disse que este era seu fardo, ver e não poder impedir, avisar e não ser ouvida, saber e ser impotente, e que este fardo agora passava para aqueles que estudavam suas profecias, que sabiam o que ela viu e tinham que decidir o que fazer com esse conhecimento. Às 72 horas, esse fardo ficou mais pesado, porque não é mais profecia distante, não é mais previsão vaga, é sequência específica começando a se desenrolar, é sinais aparecendo, é tempo marcado, é 3 meses de espera para ver se o impossível acontece. Baba Vanga falou sobre algo mais, algo que complica tudo ainda mais. Ela disse que o evento do Rio seria precedido por sinais não apenas físicos, mas sociais, que haveria aumento de violência, de caos urbano, de sensação de desordem, que a cidade pareceria estar se desintegrando socialmente antes de ser testada fisicamente. O Rio hoje, a violência, as facções, os tiroteios, a sensação de que a autoridade perdeu o controle, de que a lei não significa mais nada, de que cada um está por si. Isso é contexto normal da cidade ou é parte da profecia, mais um sinal de que algo maior está vindo? Ela disse que cidades que seriam testadas geologicamente primeiro seriam testadas socialmente. Que estruturas invisíveis de ordem social se quebrariam antes de estruturas físicas, que sociedade se fragmentaria antes de terra tremer, e que esse padrão era reconhecível para quem soubesse ver. Está acontecendo. A fragmentação social do Rio se aprofundando, cada grupo mais isolado, mais desconfiado, mais armado, mais desesperado, como se todos inconscientemente sentissem que tempestade está vindo e estivessem se preparando cada um à sua maneira, sem saber exatamente para quê. Baba Vanga viu que quando o evento físico acontecesse, esta fragmentação social determinaria quem sobreviveria e quem não. Que comunidades unidas teriam chance, que grupos que cooperassem salvariam mais vidas, mas que áreas onde era cada um por si veriam maior carnificina, que o social e o físico estavam conectados. Às 72 horas, os sinais físicos começaram, mas os sinais sociais já estavam há anos, construindo, intensificando, preparando o terreno, como se a própria cidade estivesse se preparando para teste final, sem saber, mas sentindo. Baba Vanga disse que haveria avisos ignorados não por falta de evidência, mas por excesso de conforto. Que humanos em geral não agem até ser tarde, que preferem risco de catástrofe futura à inconveniência de mudança presente. Que essa é falha fundamental da natureza humana, e que Rio exemplificaria isso perfeitamente. Quantos anos de avisos sobre violência? Quantos relatórios sobre infraestrutura precária? Quantos alertas sobre vulnerabilidade climática? Quantas tragédias menores que deveriam ter ensinado? Tudo ignorado, tudo adiado, sempre outras prioridades, até que não haja mais tempo para priorizar. A profecia não é punição. Baba Vanga nunca viu eventos como castigo divino. Ela via consequências, causas e efeitos, sistemas sendo levados além de limites, natureza respondendo a pressões, terra ajustando desequilíbrios, não moral, apenas física, apenas real. O rio está construído sobre geologia que não entendemos completamente, em costa que assumimos ser estável, com milhões vivendo ao nível do mar, com infraestrutura que nunca foi testada por evento verdadeiramente grande. E Baba Vanga viu que esse teste estava chegando, em 2026, começando às 72 horas.
Ela viu também que, após tudo, Rio renasceria, que não seria fim da cidade, mas transformação, que dor forçaria a mudança que décadas de avisos não conseguiram, que tragédia ensinaria lições que conforto não permite aprender, que do caos viria a ordem nova, mais sábia, mais preparada, mais humilde diante da natureza. Mas essa renovação viria após perda, após sofrimento, após preço alto ser pago. E Baba Vanga viu que parte desse preço era evitável, que se avisos fossem ouvidos, se preparação acontecesse, se orgulho fosse posto de lado, vidas poderiam ser salvas, sofrimento poderia ser reduzido. Às 72 horas, janela abriu. 3 meses, 90 dias. Tempo suficiente para preparar se levarmos a sério, mas não suficiente se continuarmos negando. A escolha é nossa, como sempre foi, como sempre será. Baba Vanga viu 2 rios, o rio que ouve e se prepara, e o rio que ignora e sofre consequências totais. Ambos possíveis, ambos futuros válidos. Qual se manifestará depende de decisões tomadas agora, nestas próximas horas, dias, semanas. Ela disse que profecia não é prisão, é aviso, não é destino fixo, é possibilidade, e que o propósito de ver futuro não é aceitar o inevitável, mas mudar o evitável, que conhecimento traz responsabilidade e que ignorância, mesmo que confortável, é luxo que não podemos mais dar ao luxo. Às 72 horas, profecia antiga começou a se manifestar. Sinais que pareciam impossíveis tornando-se reais. Sequência que parecia ficção ganhando corpo. E cada um de nós precisa decidir, acreditar ou descartar, preparar ou ignorar, avisar ou silenciar. Não há resposta certa óbvia, não há caminho claro sem risco, mas há padrão, há história, há registro de Baba Vanga acertando repetidamente, e há sinais aparecendo exatamente como ela previu, e há 3 meses até sabermos com certeza. 3 meses para o Rio de Janeiro, para seus milhões de habitantes, para o Brasil, para o mundo observando. 3 meses que podem ser preparação salvadora ou prólogo de tragédia. A escolha ainda é nossa. Enquanto ainda há escolha, enquanto ainda há tempo. Baba Vanga viu, avisou, registrou. Agora cabe a nós decidir se seus olhos cegos viram verdade que nossos olhos abertos recusam a aceitar. Se seus avisos merecem atenção. Ou se podemos dormir tranquilos sabendo que profecia é apenas superstição e coincidência é apenas acaso. Às 72 horas, algo começou. O que exatamente só o tempo dirá. Mas os sinais estão aí. A sequência iniciou. E cada novo dia traz mais confirmação ou negação, mais evidência ou refutação, mais razão para acreditar ou para duvidar. E em 3 meses, saberemos. O Rio de Janeiro saberá. O Brasil saberá. O mundo saberá. Se Baba Vanga era profeta verdadeira ou apenas mais uma vidente com imaginação fértil. Se suas visões eram janela para o futuro ou apenas projeções de medos inconscientes. Mas e se ela estava certa? E se tudo o que ela previu se confirmar? E se em 3 meses olharmos para trás e desejarmos ter prestado atenção quando ainda havia tempo? E se os sinais que apareceram às 72 horas eram realmente começo de algo que mudará tudo? Então este vídeo não será apenas curiosidade, não será entretenimento, será documentação, será registro de momento em que profecia começou a se cumprir, será prova de que fomos avisados, de que sinais foram dados e de que escolhemos escutar ou ignorar. Às 72 horas, o impossível começou a se tornar possível. A profecia iniciou, os sinais apareceram e o relógio começou a contar. 90 dias. 3 meses. Tempo de preparação ou tempo de negação? Você decide. Se este vídeo mexeu com você, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe com alguém que também precisa conhecer essa verdade.